Jogo difícil, né, Careca? O esquema tá me atrapalhando, de maneira alguma. Tá ajudando e muito. Como eu disse, fazem 4 jogos, me parece 4 jogos, 5 jogos que eu não faço gol. Eu nem sei o número de jogos, que eu não estou preocupado com isso hoje. A minha preocupação é ajudar o Palmeiras. Nós temos um objetivo e para ficarmos famosos pro resto da vida é sermos campeões pelo Palmeiras. Então a minha primeira preocupação é essa, artilharia. Como é que eu já não alcanço mais? Estão com 12 gols, eu estou com 4. Não tenho mais preocupação com isso. Então vou jogar futebol apenas para ajudar, não para ser artilheiro. Expectativa de um grande espetáculo como sempre, né, Careca? Expectativa. O estádio está bonito, o torcedor compareceu. E eu espero que o torcedor, porventura, em alguma dificuldade que nós tivemos durante a partida, que eles nos incentivem. E assim eles vão ajudar mais ainda. Grande abraço, J. Júnior, meus amigos da Rede Bandeirantes em todo o Brasil. Estou aqui ao lado do capitão Zé do Carmo, do Vasco da Gama, para um time que tem muito poucas chances de classificar, Zé. Que tipo de jogo tem que ser feito aqui no Parque Antártica para segurar o Palmeiras? Boa noite. Boa noite. Altamente ofensivo. A equipe do Vasco sabe dessa responsabilidade, sabe que outro resultado a não ser uma vitória, para deixarmos ainda com aspirações de classificação, não poderá ocorrer. E para isso o espírito da moçada está elevado e esperamos jogar um bom futebol, mesmo jogando com uma grande equipe nos seus domínios. Muito bem, muito obrigado ao capitão Zé do Carmo. O Vasco vai com Macássio no gol, Ayup 2, Sidney 3, Jorge Luiz 4 e Cássio meia dúzia, Zé do Carmo 5, Luizinho 8, Bismarck 9, Tiba 10, Sorato 7 no comando do ataque e o William 11, o técnico é Antônio Lopes. Vai apitar o jogo o senhor Wilson Carlos dos Santos, do Rio de Janeiro, auxiliado pelo Teodoro Castro Lino numa bandeira e na outra o Paulino Rodrigues de Castro Neto. Bem, Aldair, na verdade o jogo ganha importância pela posição das equipes da tabela e o Palmeiras podendo voltar à liderança isolada desse campeonato. Sim, o objetivo é esse, Datena. Nós estamos jogando diante de nossa torcida, no nosso campo, nós temos que adquirir essa vitória com inteligência, tirar o exemplo da partida do Vitória, onde nós estávamos com o resultado a nosso favor e por causa da empolgação da torcida deixamos levar. Então nós temos que ir com calma, com tranquilidade e adquirir essa vitória, essa classificação aí com inteligência. É esse o segredo, Jotinha. Aí, portanto, para o amigo da Rede Bandeirantes de todo o Brasil, com essas imagens ao vivo aqui do Parque Antártica, tudo pronto, tudo preparado para Palmeiras e Vasco da Gama. O Palmeiras está a 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama a 5 jogos sem derrota também no Campeonato Brasileiro. Vamos saber da expectativa do comentarista Juarez Soares aqui ao nosso lado no parque. Boa noite, Juarez. Boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes. Esse jogo é um jogo que ninguém pode perder, né? O Palmeiras não pode perder porque quer assumir a liderança. E o Vasco muito menos porque quer manter acesa a possibilidade de classificação, conforme colocou muito bem o capitão Zé do Carmo. Ora, se o Vasco vem para jogar ofensivamente, porque sabe que não pode perder, e o Palmeiras está no seu ambiente, tirando a lição daquele empate do jogo contra o Vitória, que 2 vezes esteve com a vitória na mão e deixou que se lhe escapasse, permitindo o empate ao Vitória, é evidente que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Ou se for o caso, porco mordido de cobra tem medo de linguiça. O símbolo do Palmeiras hoje já não é há algum tempo o periquito, é o porco. E eu digo isso com o maior respeito, evidentemente. Tanto que faz parte do grito de guerra da sua imensa torcida. Então, eu acho que o jogo vai ser bom por causa disso. O Vasco vai partir para matar ou morrer. E o Palmeiras, baseado na experiência, o Carpegiani deve ter martelado a cabeça da rapaziada para não dar sopa pro azar. Então o amigo da Bandeirantes está vendo que esse vai ser um grande jogo. Vamos torcer para isso e que o senhor Wilson Carlos dos Santos tenha uma boa arbitragem. Vai começar o jogo aqui no Parque Antártica para você acompanhar em todo o Brasil. Tá aí o começo do jogo. Começa Palmeiras e Vasco da Gama, completando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai chegando aos seus momentos decisivos, né? Momentos de nós apurarmos os 4 que se classificam. Grande público aqui no Parque Antártica. Aí o Biro na sua primeira participação, tentando na frente, é o Careca. Vasco da Gama que está voltando de uma viagem, foi aos Estados Unidos fazer alguns amistosos. E o último resultado foi aquele empate com o São Paulo, né, que você pôde acompanhar aqui pela Bandeirantes, naquele tumultuadíssimo jogo lá em São Januário. Trabalha Ayup. Ele tentou na frente o lançamento para o Tiba. Chega Eduardo. Boa recuperação do Tiba. Trabalha bem por ali o Bismarck. Chegou para fazer o desarme
o jogador palmeirense. Tá aí o Betinho. Odair. Primeiro minuto de jogo. Tá aí o Toninho. A última derrota do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro foi para a Portuguesa, naqueles 2-0, né? Foi a terceira apresentação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, em 11 jogos, não perdeu. Tá chegando bem por ali o Bismarck. Vai chegando também mais atrás para colaborar e para prestigiar ali o ataque. O Ayup, que já se complicou ali, ó. Já tomou uma entre as canetas, mas se recupera bem o Ayup. Naquele jogo Vasco e São Paulo que nós acompanhamos lá em São Januário, jogou o Rauli, foi uma das grandes figuras da partida, hein? Lateral direito do Vasco. Tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora, viu, Jota? Por isso tá jogando o Ayup do lado direito e do lado esquerdo o Cássio, apesar de ter sido já chamado para a seleção, é o reserva, porque o titular Eduardo tá com um problema no joelho, além da volta do Barcácio. Tá indo por aqui, Odair. 0-0 Palmeiras e Vasco, começando a partida, você conferindo ao vivo aqui na Bandeirantes. Júnior toca de primeira, movimentando a bola ali para Galeano. Aí o Biro. Meteu na frente para o Careca. Chegou bem o Sidney. Tá lá para fazer o arremesso o Biro. Tentou trabalhar com o Ranieri. Vai disputar por ali o Ranieri. Olha o toque para o Careca, o Bandeira deu. Tá parado, tá parado. Tá parado, o Bandeira deu e acertou. Careca estava impedido. Bem marcado o impedimento no primeiro grito de gol aqui da torcida do Palmeiras, mas o gol não valeu. No mínimo 1 metro adiantado o centroavante do Palmeiras. A próxima partida do Verdão é contra o Santos, clássico confirmado por enquanto para a Vila Belmiro, com o número de ingressos limitados. Número limitado de ingressos, 18.500 ingressos colocados à venda e com esquema especial de policiamento. O Palmeiras ainda tenta mudar o local do jogo, transferindo essa partida para o Pacaembu. Primeiros 3 minutos aqui no Parque Antártica. 0 Palmeiras, 0 Vasco da Gama. A torcida do Palmeiras já começa a homenagear o árbitro, mas não tem razão não. O lance foi perfeitamente anotado pelo Bandeira e também pelo árbitro. Estava impedido o Careca. Olha o Cássio. Vai para cima do Odair. Deu uma bela entortada ali, depois acabou esquecendo a bola. Sem dúvida, meus amigos da Bandeirantes, que o jogador Careca estava impedido. Isso é ponto pacífico, o Bandeirinha marcou bem, o juiz marcou melhor ainda, confirmando. Agora, isso é uma consequência também que foge ao alcance do juiz e de qualquer ser humano normal. É a reação da torcida. A torcida já começou a gritar, já começou a pegar no pé, e isso cria realmente uma atmosfera e um clima muito nervoso para o jogo. O juiz vai ter que segurar esse rojão aí. Olha o Serginho, Careca no comando, o Betinho vai pela direita, Serginho vai se adiantando bem, vai fazendo a aproximação, Careca vai pro rebote, chegou por baixo, Ayup, o lateral, e o Careca estava pronto para fazer o primeiro gol da partida. O banco inteiro do Palmeiras está pedindo pênalti, eu não vi esse lance não, você pode conferir no replay. Não, o Ayup foi na bola, tocou na bola, lance legal. Tá na cobrança de escanteio para o Palmeiras. Tirou como pôde dali o Luizinho. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Começa bem o jogo aqui no Parque Antártica. Já estamos chegando a 5 minutos. Tá lá o Biro. Aí o Sidney. Vai jogando por ali Sorato. Olha o Biro na marcação, o arremesso é do Vasco. Vai chegando Eduardo. Biro. Vai com personalidade por ali o lateral do Palmeiras. Meteu bem na frente. Betinho. Dominou mal, saiu a bola. Quarta-feira, 3h15 da tarde, você tem Itália e Hungria pela Copa Europeia de Seleções ao vivo aqui na Bandeirantes. E você vai acompanhar também os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem Vitória e São Paulo lá de Salvador, tem Bragantino e Atlético Mineiro de Bragança e tem Corinthians e Grêmio do Pacaembu.
O árbitro até ameaçou tirar um cartão ali pro Eduardo, o quarto zagueiro do Palmeiras, mas não tirou não. Só ameaçou. Aí o Serginho. William, dominou mal o William. Aí o Odair. Meteu pro Careca na frente, não domina. Zé do Carmo vai lá, faz uma excelente jogada. William tocando com o Luizinho. William abrindo aqui pro Cássio. Vai tentando se armar aqui pelo setor esquerdo da equipe do Vasco da Gama. Aí o Cássio. Zé do Carmo. Meteu pro Ayup lá. Tirou de cabeça o Ranieri. Chega a Tiba. Falta. Falta do tiro. Cariocas. O canal. Guaraná Antártica, o sabor puro e natural que todo mundo gosta. Ayup. Bismarck. Não é o Toninho não, mas ficou para ele e agora o Odair. 7 minutos e meio de jogo aqui no Parque Antártico. Careca. Falou da Atena agora há pouco, que há muito tempo ele não faz gol. Essa é do Eduardo. 21 horas e 42 minutos em São Paulo. Aí o Galeano. Vasco se perde. Acabou se complicando ali na tentativa de jogar com o Biro. Trabalha Luizinho. Foi pro lance Ranieri. O árbitro entendeu como jogada legal. Betinho. Betinho. Escapou do primeiro, escapou do segundo. O Careca tá entrando, ele tentou bater. Tentou bater, foi a... A respeito do Careca, o Betinho e o Careca têm 4 gols, são os artilheiros da equipe do Palmeiras. Na hora de viajar, todos os clubes do Campeonato Brasileiro vestem uma só camisa. VASP, Voe VASP, você também. Tudo em 3 vezes, sem juros. Embora o Palmeiras esteja voando alto nesse campeonato, porque está líder, né, pode assumir a liderança, hoje está com 19 pontos, você vê que não tem um artilheiro, ao contrário, está com 4, enquanto os artilheiros têm 11, tem 10, tem 9 gols. Isso mostra a força de conjunto que tem o time do Palmeiras e a distribuição das suas forças, pelo menos depois que o Carpegiani chegou. Olha o Tiba, ficou à vontade para bater. A defesa do Palmeiras abriu ali um clarão e o Tiba meteu pro canto direito do Veloso, que tá dando uma bronca na defesa lá. Tá dando uma bronca no Eduardo e no Biro no posicionamento. A jogada foi do lateral Cássio. Entre paulistas e cariocas do campeonato, foram 21 jogos até agora. 5 vitórias dos cariocas, 9 empates e 7 vitórias paulistas. 17 gols marcados pelas equipes do Rio e 24 gols marcados pelas equipes de São Paulo. 0-0 Palmeiras e Vasco, você está acompanhando ao vivo aqui na Bandeirantes. De segunda a sexta-feira você tem o Esporte Total, 12:30. Aos sábados ao meio-dia. Amanhã o Juarez vai ao Esporte Total, né, para falar da sua passagem por Havana. Que a Havana está se preparando para os Jogos Pan-Americanos. O Juarez vai contar tudo o que viu lá. Cuba se preparando para os Jogos Pan-Americanos em agosto. E é claro, você vai acompanhar aqui pela Bandeirantes. Aí o Luizinho. Bom lançamento para o Ayup. Muito na frente. Quem estava lá no penúltimo dia que nós estivemos lá, quem chegou a Havana foi Gullit. Rudy Gullit esteve lá. Chegou meio na moita, né, e nós viemos embora também, não fomos perguntar o que ele queria. Deve ser, se for para tratar o joelho, ele volta bom, pode ficar sossegado. Olha o Vasco chegando, o Toninho. Estava desequilibrado no lance, não estava ajeitado ali não para o toque de cabeça, por isso esse escanteio para o Vasco. Aí a marca de 10 minutos, já estamos chegando a 11 minutos deste primeiro tempo, 0-0 Palmeiras e Vasco. Quem estava atrás do Toninho era o Sorato, que é o artilheiro do time do Vasco, com 5 gols. Está lá a cobrança favorecendo a equipe do Vasco. Quem vai cobrar é o William. Bateu bem, fechado, o Veloso tirou.
Completou Betinho. Aí Luizinho. Vamos ver se dá tempo de chegar o William. Não dá não. Agora fica para o Palmeiras lá para o tiro de meta com o Veloso. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. Estreia amanhã aqui pela Rede Bandeirantes às 23h30, portanto às 11h30 da noite, Fogo Cruzado com Blota Júnior. Mais um programa Verdade do Jornalismo Bandeirantes, amanhã 11h30 da noite. O Palmeiras começou a 300 por hora. Os 5 primeiros minutos do Palmeiras foram de arrasar. O Careca se colocou impedido, mas fez com a conclusão bonita, que não valeu. Depois o Palmeiras quase fez o gol. E aí alguns jogadores importantes começaram a errar passes, que deu o Galeano, chuta a bola do lado. Agora o Veloso erra bizonhamente um chute. Isso é ruim para o time do Palmeiras, porque a torcida fica calada. E quando atinge 15 minutos, o time já parece que começa a sentir, não é o mesmo. Isso não é legal. Porque o Vasco é um time realmente, não é legal para a sua torcida, evidentemente, né? Porque o Vasco é um time de muita personalidade e que vai se acostumando e corrigindo os seus defeitos, já está chegando. Está lá para fazer a cobrança, Ayup. Tirou o Biro, olha a sobra do William. Bandeira dava impedimento lá, mandou seguir o árbitro, até porque estava de costas para o Bandeira. Olha o Palmeiras puxando por aqui com o Serginho. Aí tá impedido, tá certo, tá certo. Pegou bem o Bandeira, Careca estava impedido. Não há o que reclamar, não. Bom, e a respeito desta última colocação do Juarez, os jogadores do Palmeiras parecem estar sentindo a síndrome do jogo contra o Vitória, onde o time esteve vencendo por 2 vezes e acabou empatando no final por 2-2. Talvez por isso a cautela. Bandeirantes, o canal do esporte. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Na repetição do lance do Careca, você teve o plano lá de baixo. Pela câmera de baixo, dava até a impressão de posição legal do Careca, até pela angulação, né? Mas nós estamos muito bem à vontade aqui para dizer que ele estava realmente impedido, porque a nossa posição aqui está na linha de ataque do Palmeiras. Tranquilamente. Saiu daí. Mesmo porque a máquina não deve nunca superar o homem, certo, Jatinho? Vamos colocar, certo? Bem colocado. Bem, obrigado. Bem colocado. Saiu o Eduardo. 0-0 Palmeiras e Vasco. Quarta-feira tem muito futebol para você aqui na Bandeirantes. Feriado nacional, quarta-feira, 3h15 da tarde, você tem Itália e Hungria. Ao vivo pela Copa Europeia de Seleções. E depois o Campeonato Brasileiro. A partir das 5h15 da tarde. Hein? Você vai acompanhar Vitória e São Paulo, Bragantino e Atlético Mineiro. E ainda Corinthians e Grêmio. Evidentemente, os jogos das praças não serão mostrados. Olha o Biro. Olha o Biro. Estava na marcação ali o Tiba. Apareceu aí Luizinho. Chegou Ranieri. Galeano. Ranieri. Betinho. Careca domina. Odair vai fazendo a aproximação. O time do Palmeiras. Careca meteu lá dentro. Daí o Zé do Carmo. Manda seguir o árbitro William. Aí a falta. Bandeirantes, o canal do esporte. Ponha seus problemas para escanteio com o crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. Já passamos dos 15 minutos, primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Uma transmissão para você ao vivo. Aí o William. Jorge Luiz. Esse é o Cássio. Escorregou ali o Tiba. Escorregou, agarrou a bola. O torcedor do Palmeiras está reclamando porque esperava que o árbitro fosse mostrar um cartão para ele. Eu também esperava, estou aqui perto da jogada. O Vasco está tentando quebrar um jejum nesse Campeonato Brasileiro. Não ganhou ainda de nenhum time paulista. 4 empates contra Santos, São Paulo, Bragantino e Portuguesa. E uma derrota, perdeu para o Corinthians. Aí o Serginho.
sucessão ali de passes errados na bola do Palmeiras com o Ranieri. Tocou na frente pro Betinho. Olha o Betinho, olha o Betinho. Olha o Palmeiras chegando, lá vem cruzamento do Betinho. Tirou o Sidney. Viu a cabeça na bola ali o zagueirão e tirou o perigo dali. A arremessa do Palmeiras, está lá o Biro. Aí o Tiba. Bismarck. 0-0. Tentativa de Bismarck, outra vez o Galeano dá duro. Desarmou, tocou na frente, o árbitro parava. Marcou falta do Galeano. Jota. Oi. Aproveitar para ouvir rapidinho o Paulo César Capejani. Paulo, o time está chegando, mas falta alguma coisa na finalização. O quê? Não, o time tem que ter tranquilidade. Eu acho que nós temos que, principalmente, puxar tanto de um lado como do outro a jogada em profundidade. O time do Vasco está cercando bem. Agora, o juiz está atrapalhando um pouco. Paulinho não está gostando do juizão do jogo, não. Olha o Vasco chegando por ali com o Ayup. Chega bem pro cruzamento, hein? Meteu lá dentro. Quem furou ali foi o Tiba. Professor Lopes, foi importante aguentar a pressão nos primeiros 5 minutos, né? É importante, o Palmeiras começou com tudo, nós sabíamos que isso ia acontecer. Muito melhor o Palmeiras nos 15 minutos iniciais, mas o Vasco agora já está com umas boas incursões, principalmente pelo lado direito aqui. O Carpegiani tem um receio, ou pelo menos uma preocupação. Olha o Ayup, meteu lá dentro o Ayup, Veloso acompanha. E qual é o receio e qual é a preocupação que tem o Carpegiani? É a preocupação do time não controlar os próprios nervos, como aconteceu contra o Vitória. O time 2 vezes ganhando, 2 vezes cedeu um empate. Então, água demais mata a planta. Não é isso? Então, o Palmeiras, conforme disse o Antônio Lopes, começou a 1000 por hora aquela formação. Só que o Vasco tem um meio de campo que joga junto já há algum tempo. Um meio de campo experiente, joga com 4 jogadores igual ao time do Palmeiras. Só que o Vasco não tem pressa nenhuma de fazer o gol. O Vasco apenas procura controlar a partida para não tomar o gol e depois de não tomando o gol, ver se controla esse meio de campo, se sai para um contra-ataque para ver se mete 1-0, que aí sim o Palmeiras entraria num desespero total. E o Palmeiras não, vai com muita sede ao pote. Às vezes o time se descontrola sem nenhuma necessidade. Levou com a mão ali agora o Júnior. Pegou bem o árbitro Wilson Carlos dos Santos. Bandeirantes, o canal do esporte. Armazém das Fábricas. Preços baixos todos os dias, o ano inteiro. Estreia amanhã aqui pela Rede Bandeirantes às 11h30 da noite. Fogo Cruzado com Blota Júnior. Mais um programa para você conferir no jornalismo da Bandeirantes. Amanhã, 11h30 da noite. E para nossa felicidade começa a garoar fininho aqui. Nada mais saudável, né, Datena? É uma beleza, rapaz. Bom, isso não é só um problema para os nossos queridos repórteres, senão que é um problema para os jogadores, que já tem jogadores escorregando fora de hora aí, e complica a vida dos goleiros, né? Porque aí o time pode criar um pouco mais de coragem para finalizar, né? Para chutar em gol, né? Olha o Betinho, o Serginho tá entrando, o Odair apresentou-se aí pela direita. Chega bem o Palmeiras, chega bem, mete lá dentro o Odair do Acácio. A marca de 20 minutos, você está revendo o lance. Chegada do Odair. A bola foi muito mais pro goleiro, né? Ó. O Jota, você sabe que é um problema aí, como o Datena já disse, para Santos e Palmeiras em relação a campo. Também um problema com Vasco e Atlético Paranaense, porque o que choveu sábado no Rio de Janeiro foi uma grandeza, né? Choveu até granizo, coisa que não se via há muito tempo. Arrancou telhado lá de São Januário, voou para dentro do campo, caiu torre de iluminação e o Vasco está tentando mudar o local do jogo de quinta-feira contra o Atlético do Paraná. Saiu Careca. 0-0 Palmeiras e Vasco, primeiro tempo aqui no Parque Antártica. Foi derrubado ali o Careca. Quarta-feira, muito futebol para você na Bandeirantes. Começa com Itália e Hungria. Você está vendo na repetição, é a falta sofrida pelo Careca. Itália e Hungria, Copa Europeia de Seleções, às 3h15 da tarde. Olha o Sidney, complica-se ali o zagueiro. Quase que ele entrega, hein? E quase que reflexivamente ele mete a mão na bola. Faltou pouquinho.
torcida do Palmeiras está vaiando até o Gandula aqui. A bola bateu na frente do Gandula, subiu uns 3 metros. O Leão queria que ele voasse para dentro do fosso para pegar a bola. Mas tudo isso tem uma explicação para a imensa torcida brasileira que acompanha a Bandeirantes. É que o Palmeiras não ganha um campeonato paulista já há muito tempo. Ah, já, exatamente há quantos anos você que acompanha? Desde 1976. Então, e também não ganha o brasileiro, evidentemente. Então a torcida traz toda essa carga nervosa para cada minuto, para cada jogada que o Palmeiras faz. Olha o Careca chegando, olha o Careca para trás, essa bola sobrou. A bola tocou no Careca, que estava até em posição de impedimento ali. Mas está confirmado só o tiro de meta para o Vasco da Gama. Participe da promoção Trenas Starret no Campeonato Brasileiro. Escreva para a Caixa Postal 372 São Paulo, citando a frase "Quero ganhar um prêmio sob medida Starret". E sempre ao final das transmissões, o sorteio para você, né? Trenas Starret, as máquinas de medir. 0-0. Tirou dali Sidney. Vai chegando o Toninho. Odair. O último toque foi do jogador do Vasco da Gama. O Bandeira está dando arremesso para o Palmeiras. Agora o Zé do Carmo vai lá complicar a vida do Odair e vai sair o primeiro cartão do jogo. Totalmente merecido, né? O tal de Zé do Carmo simplesmente tirou a bola da mão do Odair, cometeu uma infração da regra do jogo e acabou tomando o cartão amarelo. Agora a torcida tupi do Palmeiras escolheu um símbolo ideal ali, rapaz. O Saddam Hussein, numa faixa colocada à nossa direita, atrás do gol do camisa, um acaso da equipe vascaína. Bandeirantes, o canal do esporte. Chuteiras pênalti, mais resistência e tecnologia em campo. Ainda saiu por ali, aí o acabou se complicando o lateral do Vasco. Ranieri toca no meio, tocou mal, buscava o Serginho. Quarta-feira, 3h15 da tarde, Itália e Hungria, ao vivo pela Copa Europeia de Seleções. E às 5h15 na quarta-feira, o Campeonato Brasileiro. Tira dali Cássio. Aí o Ayup. E tá nervoso demais o Ayup. Boa jogada do Careca no Palmeiras chegando. Ele tocou para trás pro Betinho. Vai chegar o Odair. Mete lá dentro. Luizinho tranquilizando pro Acácio. Eu acho o seguinte, esses cruzamentos que os jogadores fazem apenas para se livrar da bola de qualquer maneira, isso não leva a nada. O máximo que pode acontecer é matar o Jorge Luiz ali, o Sidney de dor de cabeça, de tanto que eles vão cabecear a bola. A bola tem fundamento na hora do cruzamento quando o jogador vai à linha de fundo, quando pega a defesa toda torta, quando você ganha do lateral, quando você faz com consciência. Não há necessidade de meter a bola só nessa mania que todo mundo pegou. Mete o segundo pau, agora todo mundo só fala aí. Pode meter a bola na marca do pênalti, pode meter na pequena área também, desde que o jogador chegue, evidentemente, na linha de fundo. Porque senão não adianta nada. O jogador faz cruzamento, fica um bumba meu boi danado, e você não tem consequência, não tem resultado prático nenhum. Saiu uma falta para a equipe do Vasco. Luizinho ajeitou pro Ayup. Palmeiras se recompõe e sai agora com Galeano. Grande jogada. Serginho. Odair está chegando por aqui. Ainda Serginho. Odair. O torcedor do Palmeiras pediu uma falta ali. Ele marcou a falta do Luizinho no Odair. Já passamos dos 25 minutos, primeiro tempo no Parque Antártica. Palmeiras e Vasco 0-0. Aí ajeitando para a cobrança, Odair. O Vasco não vai fazer barreira nenhuma não, só 2 jogadores ali. O Acácio dispensou a barreira, meteu lá dentro, tocou a cabeça na bola, Jorge Luiz. O Acácio saiu e não pegou nada, hein? Se vai dar tiro de meta, errou. Se deu a falta, tudo bem. Vamos ver de novo o lance aqui, ó. Não houve nada, houve escanteio. Ele acabou marcando tiro de meta.
O Acácio levou azar no lance, cometeu um erro que o goleiro da categoria dele não deve cometer. Defende a defesa inteira. Ele ameaçou sair, ficou no meio do caminho e voltou. Foi quando se originou a confusão. Nós estamos chegando quase a meia hora de jogo. Os dois times são muito semelhantes. Eu não diria iguais, porque há características individuais diferentes. Mas a tática é a mesma, né? Sobra o Jorge Luiz aqui, sobra o Eduardo do outro lado. Lá joga o Sorato e Tiba na frente. Aqui joga Careca e Serginho, às vezes o Betinho. Aliás, o Palmeiras depende basicamente da criatividade desse jogador Betinho. Os outros jogadores são de força. O Betinho é que tem que encostar ou no Serginho ou no Careca. Se eles não arrumarem esse posicionamento, o time não vai andar, não. Tá valendo aí o Careca que sofreu ali. Uma pancada, parou no lance. Vasco vai com o Sorato, meteu bem pro Tiba. Olha o Vasco chegando, olha o Tiba, bom lance, toca pra trás, atenção, Bismarck! Gol! Do Vasco da Gama! 27 minutos, primeiro tempo. Veja de novo o lance. Sorato pro Tiba, ele fez bem a jogada lá pela direita e tocou para trás. Aí o Bismarck chegou e jogou no alto, sem chance pro Veloso. Vasco 1-0 no Parque Antártica. Uma jogada de linha de fundo, quando o cruzamento vem é meio gol, isso é mortal. Chegou com categoria o Bismarck, jogador que foi à Copa do Mundo para adquirir experiência. Tocou com a parte de dentro do pé, apenas de chapa encobriu o Veloso. 17º gol do Vasco no campeonato. Gol 329 do Campeonato Brasileiro, que tem média de 2,2 gols por partida. E o primeiro gol do Bismarck na competição. A torcida do Vasco faz a festa. 1-0 para o Vasco aqui no Parque Antártico. O gol não foi do Sorato, não. Foi do Bismarck. Aliás, do Bismarck. Primeiro gol do Bismarck. Não, é que pintou Sorato aqui. Foi o Bismarck que fez o gol. E o primeiro chute a gol do Vasco na partida. Primeiro chute a gol e uma grande jogada realmente do Bismarck. Foi ele que dominou a bola do meio de campo, ele que fez o lançamento e ele que entrou na área para pegar. Mas é aquilo que eu dizia. O Tiba fez uma jogada raríssima no futebol brasileiro. Eu, nesse Campeonato Brasileiro, de todos os jogos que tive a oportunidade de fazer, é a primeira jogada que eu vejo um jogador fazer isso. Foi na linha de fundo, estava a um passo da linha de fundo, jogou a bola para a risca da grande área, pegou a defesa do Palmeiras torta inteirinha até o goleiro. Porque os jogadores estão acostumados de nego chegar na linha de fundo, joga no segundo pau, ele não. Ele meteu a bola para trás, a bola atravessou a grande área inteirinha, uma jogada que jamais a defesa do Palmeiras ia esperar, e o Bismarck estava de cara pro gol, aliás, acertou um chute da maior categoria, hein? E o Veloso completamente vendido no lance. Agora o Vasco tem dois fatores extremamente positivos a seu favor. Não só a vitória de 1-0, que lhe dá vantagem parcial, como o tremendo desespero que toma conta do time do Palmeiras nessa circunstância. A não ser que, vírgula, empate o jogo daqui a 5 minutos. Senão o time entra no desespero. Olha a cobrança de Odair. Olha o Careca! No Parque Antártica, 29 minutos e 40 segundos. Você está revendo, ó. Estava o Careca. 1 para o Palmeiras, 1 para o gol veio na hora certa. Quem conhece a partida, o Datena, o Atena está medindo o gol do Bismarck. Feito aos 20 minutos. Está indo amarelo. O Careca saiu pelo eita, volta o Palmeiras para o Adriano. Tirou de lá. Estava impedido sim, o Bandeira não deu, o árbitro também não deu. Tá lá o Biro. Vai tirar Sidney. Sobra do Júnior. Chamando lá pela esquerda o Biro. Olha o Betinho, olha o Betinho, olha o Betinho. Agora é o Careca, agora é o Careca. Não dá para acreditar, né?
Não dá para acreditar. Caiu nos pés do Careca. Artilheiro nato, veja aí, ó. Não tinha goleiro, só 2 zagueiros, aí ele mandou lá na piscina. Bom, era exatamente esse lance que o Paulo César Carpegiani estava pedindo daquela jogada anterior para o Serginho tocar para o Careca, que ele teria inclusive o canto para escolher. Agora parou, pensou, teve o canto para escolher e acabou perdendo de uma forma até inexplicável pela categoria do centroavante que é. Às vezes, quando a esmola é demais, o Santos desconfia. O Careca tinha tanta confiança que ia fazer o gol. Ele parou até com a certa displicência, virou no calcanhar do pé esquerdo e empurrou a bola. Como tinham 3 jogadores do Vasco debaixo do gol, ele queria meter no ângulo esquerdo e jogou para fora. Agora é uma coisa que só realmente o centroavante pode explicar. Né? Não faz sentido, né? A não ser que o Palmeiras tem que tomar... Armazém das Fábricas. Preços baixos todos os dias, o ano inteiro. Vamos pro finalzinho desse primeiro tempo. Olha lá o Biro, complicou um pouco, tira Eduardo. Calheiro meteu lá na frente. Vai aparecer o Serginho, tá chegando o Jorge Riz. O Careca tá ali também, ó. Escorregou, patinou ali no meio o Careca. Já vamos chegando a 45. Vamos ficar agora por conta do senhor Wilson Carlos dos Santos para saber se ele vai acrescentar, né? Normalmente acrescenta. O William meteu bem na frente para o Cássio. Olha o Vasco chegando. Bom cruzamento, lá dentro tirou o Biro. O Tiba já aparecia por ali, pronto para enfiar a cabeça na bola. Careca. Vai embora, Careca, vai embora, Careca. Ranieri. Nesse finalzinho de primeiro tempo, olha o cruzamento errado do Ranieri. Tiba. William. Eduardo. A galera do Palmeiras está tão assustada e tão preocupada com os contra-ataques do Vasco que quando o Becão chuta a bola para arquibancada, o nego bate palma. Hein? Contra o Vitória, a defesa foi um ponto falho, né? Está marcada uma falta ali que favorece a equipe do Vasco da Gama. Já vamos para 1 minuto de acréscimo. Bismarck fez para o Vasco, Careca fez o gol do Palmeiras, 1-1. Aí o Zé do Carmo. Roubou bem essa bola, mas ele terminou. Termina o primeiro tempo aqui no Parque Antártica. 1-1, Palmeiras e Vasco. Tatá e Datena. Bom, aproveitando para chegar aqui no centroavante Careca. Careca, por jogador da sua categoria, não dá nem para entender aquele gol ali. Eu procurei, no domingo, tocar meio no canto, que ficou cheio de gente na frente, né? E eu fiz intenção de colocar mais no canto para ver se não tocava em ninguém. Então eu errei o canto, um pouco desequilibrado também. Tá sentindo pressa na defesa do Vasco, Careca? O time tá jogando bem, tocando rápido. E nós precisamos, contra-ataque, ter um pouco mais de calma na hora de tocar a bola. Nós tivemos algumas oportunidades em contra-ataque para chegar ao gol. Nós acabamos com muita pressa tocando a bola errado e um passo errado na frente acaba dando contra-ataque. E aqui desse lado o Bismarck, autor do gol do Vasco. A falta de atenção da equipe fez com que nós tomássemos um gol que não podíamos tomar, mas está 1-1 e sem dúvida o segundo tempo vai voltar muito melhor. O cruzamento que vem daquele jeito é meio gol, né? Não, foi um cruzamento bom, a equipe toda saiu rápido contra-ataque. A equipe do Vasco está acostumada a jogar assim, saindo nos contra-ataques rápidos, apesar de estar sentindo um pouco por causa da viagem que tivemos lá na semana passada para os Estados Unidos, mas acredito que a equipe vai voltar no segundo tempo muito melhor. Muito bem, já está com a trena Starret, aí o Bismarck, autor do primeiro gol do Vasco, já levou a pequenina para a medição no fim, Datena. Nós estamos conferindo aqui na repetição o local exato de onde o Bismarck fez o primeiro gol da partida. Eu estou até fazendo um teste, viu, Jotinho? Já estou até por aqui, ó. Ligue a 1000-221-1000. O telefone que resolve. O Ponto Frio está lançando uma super promoção pro Dia das Mães. É o Caminhão do Bonzão. Comprando presente da mamãe no Ponto Frio, você concorre a um super caminhão cheinho de prêmios. Videocassete, TV a cores, geladeira, máquina de lavar, fogão, enfim, quase tudo que o Ponto Frio vende, menos o caminhão, é claro. E é tudo só pra você. Compre o presente da mamãe no Ponto Frio. E você pode ganhar sozinho um caminhão cheinho de prêmios. Promoção Caminhão do Bonzão. Venha correndo participar. Amigos da Rede Bandeirantes, que no final do jogo entre Palmeiras e Vasco estaremos realizando o sorteio das trenas Starret.
Para participar é muito fácil. Escreva uma carta para a Caixa Postal 372 São Paulo, dizendo eu quero ganhar um prêmio sob medida Starret. E aí, durante todo o Campeonato Brasileiro, vocês estarão participando dos nossos sorteios de prêmios e desse kit Starret que está pintando aí no seu vídeo. Bem, agora vamos voltar a falar ao vivo lá do Parque Antártica para as emoções do segundo tempo de até aqui. Palmeiras 1, Vasco 1, com os nossos companheiros J. Júnior, Juarez Soares, Datene e Otávio Muniz. Voltamos com você, Jotinha. Muito bem, Luiz Andrioli, amigos da Rede Bandeirantes, 22 horas e 35 minutos em São Paulo. Não voltaram ainda, aliás, o Vasco está voltando agora, o Palmeiras ainda não voltou. 1 a 1, você conferiu os melhores lances desta primeira etapa. O gol do Bismarck aos 27 minutos e o do Careca aos 29 minutos. Só confirmando, hein, enquanto você está revendo aí os melhores lances do primeiro tempo. Só confirmando que a seleção brasileira de Masters, ontem em São Luís do Maranhão, ganhou de 3 a 0 e se exibe nesta quarta-feira, feriado nacional, em Camaçari, na Bahia. Domingo jogará em Coromandel, Minas Gerais. Portanto, quarta-feira, a seleção de Masters, dirigida pelo Roberto Guilherino, joga em Camaçari, na Bahia. E no domingo em Coromandel, Minas Gerais. E ontem ganhou lá em São Luís do Maranhão pelo placar de 3 a 0. Enquanto você vai conferindo ainda os lances principais da primeira etapa, a gente fica com o Juarez, ou se o Datena tiver condições, o Tatá lá embaixo. Aproveitar para ouvir rapidinho o Torinho, a definição do técnico Paulo César. O que ele pediu para o segundo tempo, Torinho? Olha, nós erramos muitos passos, né? Então ele pediu para a gente caprichar um pouco mais nos passos, porque nós estamos bem posicionados dentro de campo. Apenas precisamos virar um pouco mais a jogada e tocar melhor na bola conscientemente, para não perder as bolas. A gente está com a bola no nosso poder, estamos perdendo ela muito fácil. Então a gente precisa reter ela um pouco no nosso poder para poder armar as jogadas. E o Vasco? Deixa eu ver o professor Lopes, o que falou para esse segundo tempo, o que precisa, professor? Atenção nas bolas paradas, né? Faltas de lado, escanteio. Cada um tem a quem marcar, quer dizer, tem que ir até terminar a jogada. Nós não podíamos ter tomado aquele gol do Careca, que tem um jogador determinado para marcá-lo até terminar a jogada. Atenção para o lado direito do Palmeiras, o Odaí é bom jogador, o Serginho é bom jogador, o Betinho também cai por aquele lado de lá. Atenção com o Careca também, e temos que explorar determinadas fragilidades também do Palmeiras. Enquanto o Paulo César Carpegiani foi no geralzão, quer dizer, moçada, vamos controlar os nervos, botar a bola no chão, tocar. Faz que nem o Mário Sérgio faz, que nem o Rivelino faz, que nem o Gerson mostrou como é que tem que fazer no jogo. Sem afobação, sem nada, entendeu? Já o Antônio Lopes não, vai nos detalhes, quer dizer, o neguinho que tinha que marcar o Careca lá e não marcou, deve ter tomado uma chupada mais ou menos lá nos vestiários, né? E ele sabe que realmente a jogada perigosa do Palmeiras é com o Odair e é com o Serginho, desde que o Serginho se acerte na partida. E como a moçada da seleção de Masters está assistindo o jogo, é bom o Palmeiras não deixar o Vasco gostar do jogo. Como disse Pontes Paiva, grande filósofo contemporâneo. Aí o começo do segundo tempo para você da Rede Bandeirantes de todo o Brasil, complementando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. Bismarck fez aos 27, Careca empatou aos 29. Vamos então para o segundo tempo. Aquilo que o torcedor sempre gosta, né? Se terminasse agora o jogo com esse resultado de 1 a 1, então nós teríamos São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro em primeiro com 20 pontos. E o Vasco iria a 15 pontos fazer companhia a Flamengo e Portuguesa. Aí a cobrança para o Biro. Primeiros momentos do segundo tempo, Acácio está lá. Sofreu a falta ali o Acácio. Pisaram no pé do Acácio lá. Foi o Júnior, volante do Palmeiras. Aqui um dado até certo ponto impressionante, viu, Jota? Dos 330 gols do campeonato até agora, 103 foram marcados pelos ataques paulistas, o que representa que os ataques dos times de São Paulo marcaram praticamente 1/3 de todos os gols do Campeonato Brasileiro. A rodada desse meio de semana, a 16ª, né? Apresenta quarta-feira, Vitória e São Paulo, Bragantino e Atlético Mineiro, Portuguesa e Goiás, Fluminense e Botafogo, Sport e Bahia, Corinthians e Grêmio. Na quinta-feira jogam Santos e Palmeiras com transmissão da Bandeirantes, para todo o Brasil, menos para a Baixada. Internacional e Náutico, Vasco e Atlético Paranaense. Olha a tentativa do Vasco aqui pelo setor direito, você acompanha nesses primeiros momentos do segundo tempo. Tenta sair por aí Ranielli. Ele marcou ali um toque de mão do Bismarck. Não, do Luizinho. Mas não foi, viu?
Olha o Careca. Galiano. Zé do Carmo. Toque errado do William. Serginho com ela. Adiantou demais. Chegou o Luizinho. Boa jogada do Luizinho. Vai embora, vai embora. Toninho agora chegou para tomar a frente dele. Cássio. Chega também por ali o Betinho. Falta não deu falta, não deu nada. Apenas arremesso e que favorece a equipe do Vasco da Gama. Aqui tá subindo o Edivaldo, que acabou de fazer um aquecimento. É isso, Edivaldo? É. Não tem esse jogo agora, né? Já agora? Já. Nesse minuto. Quem vai sair, já sabe? Vai sair o Serginho. Esse é o nosso Batman, hein? Edivaldo vai pro jogo, subiu. Fez aquecimento no vestiário para não ficar na garoa. Para variar, o Juarez matou na música, né? É, o Serginho tá muito afobado na partida. Ele só não tirou no vestiário, não sei porquê, viu? Tá lá para cobrança o William. 1-1 Palmeiras e Vasco. Você está acompanhando aqui pela Bandeirantes. Meteu lá dentro o William. Veloso acompanha. Olha o toque de cabeça do Sobrado. Com tudo agora, hein? Júnior. 1 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. 7 minutos, segundo tempo. Lançamento do Galiano para o Serginho, muito na frente. Na hora de viajar, todos os clubes do Campeonato Brasileiro vestem uma só camisa. VASP, Voe VASP, você também. Tudo em 3 vezes sem juros. Faltam exatas 47 partidas para acabar o campeonato. Se a média de 2,2 for mantida até o final do campeonato, nós vamos ter mais 103 gols pelo menos. O que vai dar um total geral no fim do campeonato de 431 gols, a 8ª melhor marca na história do Campeonato Brasileiro. Está recebendo por ali Cássio. Jorge Luiz. 22h45 em São Paulo. 17 graus a temperatura. Aí o Luizinho. Eduardo saindo com o Júnior. Galiano e Odair. Mete na frente para o Serginho. Bom lance, é boa jogada. Chegou a tempo, lá vem cruzamento. Careca chegou, chega bem o zagueiro. Subiu bem o zagueiro, saiu bem também o Acácio, por isso é tiro de canto. Vamos ver na repetição aqui, ó. É, o zagueirão meteu a cabeça na bola. Tá lá o escanteio para o Palmeiras. Olha o desvio. Eduardo recuando essa bola para o Galiano. Tocou para o Careca. Vai pra cima do zagueiro, cortou, pode bater, clareou, Careca, Acácio. Chutou em cima do goleiro, né, Tata? Aos 9 minutos, o Careca teve uma grande chance para virar o jogo, fazendo 2-1. Por aqui, Biro. Ayup. Aí o William. Aparece por ali o lateral Cássio. Bismarck toca na frente para o Cássio. Tirou o Odair. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. Saindo por ali, Toninho. Dominou mal ali o Zé do Carmo. Júnior meteu na frente para o Serginho. Vai fazer a cobertura por ali o Jorge Luiz. Falta. Fez a falta o Jorge Luiz.
Agora está na hora de finalizar, né? Porque com a garoa que está caindo aqui, garoa é muito pior do que chuva, né? Quando cai logo uma tempestade, o nego já se cuida. Agora, quando fica garoa desse jeito, é só finalizar que os goleiros vão se complicar, não é possível. Olha uma boa chance para o Palmeiras aí, 1-1 no Parque Antártica. Chegou Tiba. Tenta sair ali pelo setor esquerdo, Bismarck. Foi lá o Biro, roubou, tomou dele, ganhou na dividida. É dele ainda. Olha a chance do Palmeiras. Careca tá lá dentro, tira bem o zagueirão Sidney. Deu de presente agora pro Galeano. Falta do William. Vai ter que tomar o cartão, né? Mas ele não tira o cartão do bolso, não. Aliás, Sidney e Sorato são jogadores que estão pendurados no Vasco da Gama. Alteração, Palmeiras e Vasco vão mexer. O Vasco vai colocar o Júnior, camisa número 15, daqui a pouco. E parece que o técnico Paulo César Carpegiani resolve modificar sua alteração. Ao invés do Serginho, tá ali o Ranielli, camisa número 11. O Serginho já ia saindo, mas é Ranielli quem deve deixar a equipe do Palmeiras para a entrada do ponta Edivaldo. E no Vasco da Gama vai sair o camisa número 10, que é o Tiba. Tá lá saindo o Tiba, tá machucado, um problema na perna esquerda. E aquele negócio de mexer sempre aos 15 minutos, dessa vez foi aos 11, hein? Aos 11 do segundo tempo. Carpegiani mexe de um lado e o Antônio Lopes mexe de outro. Tá aí uma boa chance para o Palmeiras, como disse o Juarez agora há pouco, com essa garoa. Bola tá liso, o gramado também, dificuldades para o goleiro. E o Palmeiras vai arriscar, hein? Veja aí a formação de barreira. Tá lá o Ranielli. Vai bem, a Cássio para o canto esquerdo para ficar com ela. Deixa eu perguntar ao Tibo, o que aconteceu, Tibo? Nada, que eu fui uma bola com viro, que eu dei um passo para dar arrancada, eu senti uma fisgada na coxa. O Edivaldo ainda não entrou, hein? Ranielli bateu aquela falta, portanto é ele que vai sair. Talvez tenha sido a sua última participação no jogo. Exatamente. Agora o que acontece é aquela alteração já anunciada. E o Paulo César Carpegiani foi corajoso, hoje está sendo corajoso. Que o Vasco continua empatando o jogo com 4 jogadores no meio de campo. E agora não, agora o Palmeiras se abre muito mais. Fica com Júnior, Betinho, Galeano, ao passo que na frente fica com Serginho, Careca e Edivaldo. Verdade que o Edivaldo, pela experiência que tem e pelo preparo físico que deve ter adquirido agora no Palmeiras, ele é um jogador capaz de ir à frente e ajudar também no meio de campo. Mas caracteristicamente ele é um jogador que vai lá para frente, né? Vamos vendo o que vai dar. Paulo, o motivo da alteração. O Ranielli está bem, mas eu preciso forçar um pouco mais. O Edivaldo é um jogador característico diferente, é mais agudo. Entrou bem contra o Botafogo e eu fui obrigado a fazer essa modificação para buscar o gol. Nós temos, dentro de casa, nós temos que imprimir o nosso ritmo. E o Edivaldo pelo lado esquerdo é mais forte. Está lá para a cobrança o Palmeiras, com o Odair. 1 para o Palmeiras, 1 para o Vasco. 13 minutos desse segundo tempo. Tirou Luizinho, atrapalhado até pelo Sorato. O Palmeiras tem mais um escanteio nesse segundo tempo. Ô Ranielli, você estava sentindo lá dentro que dá para virar o jogo? Dá para ganhar? Tem amplas condições. O único problema é que a equipe está errando um pouquinho de passe. Se tiver um pouquinho mais de rapidez para chegar ao ataque, facilita muito para que a equipe possa fazer o segundo gol. Boa cobrança, olha o desvio. É outro escanteio. Meteu um efeito na bola o Edivaldo lá na cobrança desse escanteio que eu vou te dizer, viu? Olha a torcida do Palmeiras crescendo aqui no Parque Antártica, pedindo o segundo gol. Edivaldo vai voltar para ele. Põe na grama, joga lá dentro, a Cássio está saindo. Quarta-feira, 3h15 da tarde, feriado nacional, você terá Itália e Hungria pela Copa Europeia de Seleções ao vivo. E depois, às 5h15, o Campeonato Brasileiro. Aí o William meteu bem na frente, olha a chance, olha a chance! Gol! Sorato! Um vacilo da defesa do Palmeiras, o Sorato saiu na cara do Veloso, que bola enfiada pelo William. Aos 14h50 do segundo tempo, o Vasco faz 2-1 no Parque Antártica.
Mais uma vez a defesa do Palmeiras parece que foi surpreendida pelo ataque do Vasco. É aquele velho ditado, né? Quem não faz... Que beleza, a bola enfiada pelo William. Estamos vendo de novo aqui, ó. Ele tinha posição legalíssima porque o Eduardo dava condição a ele. O Sorato saiu na cara do Veloso e não teve trabalho. 2 para o Vasco, 1 para o Palmeiras no Parque Antártica. Deixa eu perguntar aqui ao professor Lopes se o intuito de colocar o Júnior era esse aí, professor. Não, o Tiba sofreu um estiramento muscular. Sim, mas e o gol, segundo? O segundo gol foi bem trabalhado, né? O Júnior iniciou bem aqui a jogada com o lateral, com o William, que colocou bem o Sorato na cara do gol. Olha o Vasco aí, ó. Olha o Vasco aí. Bandeirantes, o canal do esporte. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre. Alô, Careca, chegaram 2, chegou limpo na bola, Ayup. Aí agora não vai se repetir aquele negócio do Palmeiras, ou a pouca possibilidade do Palmeiras empatar logo em seguida, porque o controle do jogo está completamente diferente, o andamento da partida está completamente diverso. A verdade é que a bronca que o Veloso deu na defesa foi um reflexo claro. O William foi extremamente inteligente e muito vivo na hora da jogada. Agora, estava posicionado o Eduardo completamente torto e os dois jogadores de fora, o Toninho, que é o back central, estava mal posicionado, pessimamente colocado, e os jogadores que devem fazer o bloqueio na frente da zaga, mal colocados também. Agora, os amigos da Bandeirantes vão poder sentir aquilo que a gente vem falando o tempo todo nessa partida. Que a atmosfera, o clima do jogo é que decide aqui se o jogo tende para um lado ou tende para o outro. O Palmeiras, por exemplo, a torcida está muda. O Palmeiras levou um choque que parecia que meteu o dedo numa tomada de 220, quer dizer, não acreditou no que aconteceu com a jogada que fez o Vasco, aliás, uma jogada absolutamente consciente, diga-se de passagem. Olha o Júnior, meteu muito na frente essa bola. 17 minutos do segundo tempo, 2 para o Vasco, 1 para o Palmeiras. Bandeirantes, o canal do esporte. Dinheiro na hora e sem burocracia é com o crédito pessoal Losango, a sua grande jogada. Faltando 5 minutos para as 23 horas aqui em São Paulo. Quinta-feira, Bandeirantes vai mostrar 9h30 da noite ao vivo da Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Para todo o Brasil, menos para a Baixada. Aí Eduardo. A torcida do Palmeiras começa a querer dar uma injeção de ânimo aí no time. E é o que tem que fazer mesmo, né? Aí o Júnior. Toninho. São 18 minutos do segundo tempo. Eduardo. Falta cometida pelo Ayup. Ele ficou reclamando lá com o Wilson de que teria sofrido a falta antes. Palmeiras até agora no campeonato perdeu 2 jogos. O Vasco perdeu 3. Cobrança do Edivaldo. Apenas acompanhou ali o Cássio. Tranquilidade para o Acácio. Você sabe que naquela fase de 63 partidas invictas aqui no Parque Antártico, o Palmeiras enfrentou o Vasco, aliás, foi o último jogo aqui no Parque Antártico, lógico, antes desse aqui em 18 de outubro de 89, e o Palmeiras venceu naquela oportunidade por 1-0. Aliás, quem mais venceu nesse campeonato brasileiro até agora foi o São Paulo, né? 8 vezes. E quem mais perdeu, ou quem perderam, né? Náutico e Grêmio, 8 vezes também. Tirou por baixo o Sidney, tá aí o Bismarck. Toninho. Só para completar essa ficha aí, Jota, a Portuguesa é a rainha dos empates com 9 jogos, né? Portuguesa que pega o Goiás nesta quarta-feira aqui em São Paulo, né? Odair. Vasco 2-1 aqui no Parque Antártica. Serginho. Foi na bola o lateral do Vasco, arremesso para o Palmeiras. Do aquecimento, o garoto Lima da equipe do Palmeiras. Betinho com Júnior. Meteu na frente para o Serginho, tocou de primeira para o Edivaldo, chegou bem Ayup.
Olha o Palmeiras forçando ainda por ali. A bola ficou amortecida para o Acácio. Bom, lembrando que o Lima entrou contra o Bahia, deu sorte, fez gol. Entrou contra o Vitória, deu sorte, também fez gol. E é uma opção fortíssima do técnico Paulo César Carpegiani. A situação do Palmeiras a permanecer esse resultado fica complicada, porque apesar de tentar chegar à liderança isolada no campeonato, fica em contraposição com jogos dificílimos contra o Santos, contra o Bragantino, Internacional e Cruzeiro. Bandeirantes, o canal do esporte. Armazém das Fábricas. Preços baixos todos os dias, o ano inteiro. A torcida do Palmeiras agora se irritou com o árbitro porque o Betinho levava vantagem, cobrou rápido lá na frente, ele mandou voltar e bater lá atrás. Quer dizer, prejudicou a quem sofreu a falta, né? Cobrança para o Júnior. Para trás essa bola. O Vasco está bem lá na defesa. Volta o Palmeiras com o Eduardo. Edivaldo. Tentou tocar para conduzir, né? Já que recebia, não foi feliz. E agora uma falta ali do Edivaldo. Ele marcou. O Edivaldo perdeu a bola, depois foi se apoiar no Ayup e conseguiu fazer a falta. Mesmo que o Antônio Lopes negue, e ele foi entrevistado por mim hoje pela manhã na concentração do Vasco, há um problema de insatisfação do grupo interna, já que nessa excursão que você dizia aí de Los Angeles, foi prometido aos jogadores um prêmio de $800 pela colocação que foi no terceiro lugar. E eles só receberam $300. Por isso estão insatisfeitos com a diretoria. Mas não estão demonstrando nada no campo, não. O Vasco Verdade. está fazendo uma grande partida, né? É verdade, é verdade. Juarez já falou. E o Paulo vai por tudo ou nada, hein? Vai sair o Júnior da equipe do Palmeiras. Aí o arremesso favorecendo a equipe do Vasco da Gama. 22 do segundo tempo no Parque Antártica. Vasco 2, Palmeiras 1. Aí pronto para entrar já o Lima, para a saída do Júnior. A segunda alteração feita pelo Carpegiani. Quarta-feira, a Seleção Brasileira de Masters se exibe em Camaçari, na Bahia. Domingo, joga em Coromandel, Minas Gerais. Olha lá o arremesso para a equipe do Palmeiras. Careca. Deixa para o Biro. Galeano. Betinho. Tocou curta essa bola para o Serginho. Está muito marcado ali pelo meio. Ele protege bem, toca para o Odair e agora o Galeano. Tentou virar todo o jogo. Olha a engrossada que deu agora ali o Júnior. O Júnior do Vasco. O Carpegiani realmente está perdendo também de 2-1 aqui dentro. Bateu, entre aspas, o desespero no treinador do Palmeiras. Ele abriu a porteira de uma vez agora, hein? E o Júnior é um jogador reconhecidamente mais consciente desse meio de campo do Palmeiras. Tanto quando o time está em vantagem, quanto está em desvantagem. Jogador consciente, sabe se posicionar, sabe marcar. Agora, esse meio de campo do Palmeiras fica uma enorme interrogação. Só fica aí o Galeano jogando, o Betinho também. Esses jogadores não têm a mínima característica de marcação. Saído por aqui, Eduardo joga com o Biro. Galeano complicou ali com o Williams. Olha o Vasco com o Bismarck. Bate! Impressionante essa bola do Bismarck. Teve gente lá do outro lado que tentava de costas, né? Entendendo que ela tivesse entrado. Veja de novo aí, ó. Ó. Seria o terceiro do Vasco da Gama. E aí, então... Tá lá o Odair. O Vasco tem gente no aquecimento aqui, apesar de estar de agasalho, está ali trabalhando um jogador com o professor Admildo Chiron. Daqui a pouco muda o Vasco. Tentativa do Careca por ali, estava bem no lance Luizinho. Aí a falta sofrida pelo Bismarck. Aliás, o Careca fez duas faltas seguidas. A primeira o juiz não marcou, a segunda agora ele marcou, poderia ter levado inclusive o cartão amarelo. E quando um jogador de nível de seleção do Careca começa a fazer isso, ele reflete bem qual é o estado de ânimo do Palmeiras no campo. Eu duvido que em algum momento deste ano, desde que o Carpegiani assumiu, que o Palmeiras tenha treinado com essa formação, prevendo qualquer eventualidade, em qualquer coletivo do Palmeiras, em qualquer circunstância. Esse é o time que jamais treinou no Palmeiras. Lançamento de Zé do Carmo. Odair.
Dominou mal, Júnior chegou, recupera-se bem o Daí. Nós chegamos a 25 minutos, estamos no segundo tempo aqui no Parque Antártica. Vasco 2-1. Tentativa do Careca, está com ele Sidney. Nesta terça-feira, 11h30 da noite, estreia aqui pela Rede Bandeirantes, Fogo Cruzado, com a apresentação de Blota Júnior. Ayup. Tenta o William. Marcou uma falta do Galeano, marcou desnecessariamente, porque o William estava com a bola, podia seguir no lance. O jogo podia fluir, né? Luizinho. Zé do Carmo. Chegou Galeano. Odair. Chegou com tudo ali agora o Sorato. Jogada perigosa do Sorato. O Vasco, além do jogo de hoje, enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada em casa. Depois sai para pegar Náutico e Grêmio. E volta e termina a fase em casa contra o Atlético Mineiro. O Vasco ganhando aqui vai a 16 pontos, hein? Olha o Lima, olha o Lima. Cássio está lá. O Vasco indo a 16 pontos, ele fica ao lado de Santos, Fluminense e Internacional de Porto Alegre. Imagine a importância que ganha o jogo contra o Santos na quinta-feira do Palmeiras. Na Vila Belmiro, confirmadíssimo, 21h30. O 14 que está se aquecendo é o Dedé, jogador de zaga, viu, J. Júnior? Olha o Vasco por ali com seu lateral Cássio. Faz bem a jogada, faz bem a aproximação. Pode até bater, agora não pode mais. Olha a sobra ainda. Chegou o William. Vai trabalhar com o Cássio. Meteu lá dentro, o Veloso saiu, olha a chance. Sorato, Sorato, Sorato. Mas faltou, eu não sei o que faltou. Vamos ver na repetição, para que o Sorato fizesse outra vez. Olha aí, ó. Estava com a perna muito aberta, né? O compasso estava muito aberto. Repare só. Ó, quando ele tentou alcançar, ele não teve a mínima possibilidade de controle. Olha lá o Careca. 2 para o Vasco, 1 para o Palmeiras. Chega Biro. Fez bem a primeira jogada. Betinho foi ali. Foi atropelado, né, pelo jogador do Vasco. Você está vendo aí na repetição o lance do Betinho. E a falta. O Edivaldo tem jogada ensaiada dali. Aliás, o que o Galeano e o Odair estão brigando aqui no ataque é uma grandeza, hein? Eles não param de discutir um minuto. Aí uma cobrança de falta para o Palmeiras. Olha a curva, olha a curva. Careca! Outra vez o artilheiro Careca. 28 minutos do segundo tempo. Empata o Palmeiras no Parque Antártica. 6º gol do Careca, 19º gol do Palmeiras. Gol 332 do Campeonato Brasileiro. Impressionante, estou me recordando o que o Datena disse no primeiro tempo. Se repete aqui o que aconteceu no jogo Palmeiras e Vitória. O Palmeiras saiu na frente, cedeu o empate, foi lá e agora o jogo está empatado outra vez. 2-2, 2 de Careca, Palmeiras e Vasco. Ressuscita, né, a torcida do Palmeiras aqui no Parque Antártica. Olha o Veloso. Saiu rápido, ligou rápido com o Lima. O gol do Palmeiras, o segundo, esse do Careca, foi marcado aos 28 minutos desse segundo tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. Pênalti, marca de profissional. Tá lá o Careca. Mexeram com ele antes do jogo, né? Faz tempo que você não faz tempo que você não marca. O que está acontecendo, Careca? Ele já meteu 2 lá dentro. O Edivaldo quis fazer uma graça aí, ó. O torcedor não gostou, não. Foi na bola, Galeano. Edivaldo. 2-2, Palmeiras e Vasco aqui no parque. Betinho. Betinho. Deu azar agora o garoto Lima.
Quarta-feira tem futebol internacional ao vivo, 3h15 da tarde. Itália e Hungria pela Copa Europeia de Seleções. Tá lá o Cássio, toca na frente para Sorato. Vasco é sempre perigosíssimo. Foi bem desarmado agora pelo Toninho Sorato. Aí o Serginho. Se recompõe o Palmeiras. Ainda o Serginho. Careca disparou e pediu. É para ele. Olha o Careca chegando, olha a chance, olha a chance, olha a chance. Ele bate em cima do zagueiro. Por enquanto está suspensa a alteração no Vasco. Dedé voltou para o banco. E o Palmeiras é um time que vai ao sabor do que está acontecendo fora do campo. A torcida empurra, o time vai, tanto pode fazer o terceiro, como tomar o terceiro também, viu? Olha o Vasco chegando outra vez. Tira de lá, Toninho. Vai embora o Daí, vai embora o Daí. Pega fogo o jogo aqui no Parque Antártico. Incendeia, né? Impressionante. Boa bola para o Lima. 2 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Essa é pro Careca, essa é pro Careca. Foi empurrado pelo zagueiro Sidney. E olha que grande oportunidade tem o Palmeiras agora na cobrança dessa falta sofrida pelo Careca, que você está conferindo aí, ó. Vai arrumando lá o Acácio. Vai formando a sua barreira o time do Vasco. Já chegamos a 31 minutos. Quem está lá para bater é o Careca, hein? Edivaldo também. Olha o Careca, olha o Careca. Bom, e aqui no banco de reservas, o técnico Paulo César Capejani dá a função a Betinho para voltar e marcar, fechando mais o meio-campo. O detalhe é que o Betinho está cansadão, viu? Bandeirantes, o canal do esporte. Guaraná Antártica, o sabor puro e natural que todo mundo gosta. Careca fez os gols do Palmeiras, Bismarck e Sorato fizeram os gols do Vasco da Gama. Saiu o Betinho. Careca foi na bola o jogador Bismarck. William. Tá lá o Sorato. Chegou Bismarck e tirou Galeano. Luizinho. Olha o Vasco com o William. Olha o Vasco com o William. Deram liberdade outra vez ali. Agora o William pegou mal. E cada vez que o time do Vasco ataca, a torcida do Palmeiras fica esperando alguma surpresa da sua defesa, que até agora sofreu 14 gols na sequência desse campeonato. Nós chegamos a 33 minutos deste segundo tempo. 2 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Aí o Cássio. Quarta-feira tem mais futebol ao vivo do Campeonato Brasileiro, 5h15 da tarde, hein? Porque às 3h15 a Bandeirantes vai mostrar Itália e Hungria pela Copa Europeia de Seleções. Sidney. Tentou o Júnior lá na frente, o arremesso do Palmeiras. Participe da promoção Trenas Starret no Campeonato Brasileiro. Escreva para a Caixa Postal 372 São Paulo, citando a frase: quero ganhar um prêmio sob medida Starret. E ao final das transmissões da Bandeirantes, o sorteio para você de todo o Brasil. Vira todo o jogo, Edivaldo chamando lá do outro lado o Odair, mas o Cássio fez bem ali a interceptação. Chegou Toninho. Odair. Lá vai Palmeiras com o Odair. Ergueu a cabeça, olhou, está todo mundo muito marcado. Pode sair cruzamento agora do Serginho, joga lá dentro, tira Jorge. Odair. Veio por trás, roubando e bem essa bola o Bismarck. Cássio. Vai aparecer Sorato. Bem desarmado o Sorato pelo Biro. Careca está pedindo ali, ó. Demorou muito. Agora o Careca. Edivaldo está encostando para receber do Lima. Saindo por ali, Jorge Luiz.
Bismarck. Edivaldo foi lá para dividir com o Jorge Luiz. Aí Galiano. E o professor Antônio Lopes mudou mesmo a alteração. Aí vai entrar o Anderson, 16, que é jogador de ataque, é centroavante. Odair. Ergueu a cabeça, jogou lá dentro, apareceu Lima, tirou Sidney. O torcedor do Vasco agora parou de respirar, né? Nessa matada de bola do Sidney lá dentro da área. Aí o Toninho. Essa bola é pro Lima. Vai sair o Sorato, número 7. Chega por aqui Edivaldo. Serginho vai pro lance. Edivaldo também entrou frio no jogo. Ele não está jogando nem na frente, nem atrás. Sabe como é que é? Não se ajustou. Acho que quando ele entrou, o Palmeiras tomou o segundo gol. Ele ficou muito perturbado no jogo, com toda a sua experiência. Não se ajustou ainda naquilo que queria o Paulo Sérgio Capereira. Ele está gastando energia e não está acertando nem os cruzamentos, o que não é normal no Edivaldo, porque ele é bom jogador. 2 para o Palmeiras, 2 para o Vasco. Bandeirantes, o canal do esporte. Cosmos, o relógio do seu tempo. Aí agora aquela alteração, saída de Sorato para a entrada de Anderson na equipe do Vasco. Terminando o jogo, o Datena e o Tatá vão lá com a Trena Starret, a máquina de medir, para conferir o primeiro gol da partida feito pelo Bismarck no primeiro tempo. Aí o Bismarck, ó, que grande jogada ele fez para cima do Galiano. Williams, tira Toninho. Ayup jogou lá dentro, Toninho tirou de novo. Ayup vai bater, Veloso, tranquilidade para o goleiro do Palmeiras. Deixa eu ver o Sorato que está saindo aqui, jogador do Vasco da Gama. Ô Sorato, você cansou? O campo está pesado. Também o Anderson, jogador veloz, acho que nos contra-ataques nós temos a oportunidade de fazer o gol. Falou aí o Sorato ao Otávio Muniz, enquanto o Palmeiras vai chegando por aqui com o Biro. 2-2 no Parque Antártica. Biro. Edivaldo. Jogou lá dentro, o Serginho vai chegar do outro lado. Bandeira não dava nada não, o árbitro aqui deu impedimento. Tá chamando, tá batendo no peito e falando eu. E fazendo sinal de positivo pro Bandeirinha. O Sorato é de Araras. É mais um dos bons valores que saiu daqui. Garoto para ir pro Rio de Janeiro. E foi o autor do gol do título do Vasco em 89, aqui em São Paulo, contra o Tricolor. São Paulo que lidera o campeonato ao lado do Atlético Mineiro com 20 pontos. Palmeiras e Bragantino tem 19, o Corinthians tem 17. São Paulo que vai pegar o Vitória nesta quarta-feira, 5h15 da tarde, com transmissão da Bandeirantes. Olha essa bola dada de presente ali para o Odair, o Palmeiras vai se armar. Foi infeliz agora o Odair. Estava com tanta pressa, né, de fazer o passe e acabou errando. Grande jogada do William, Belo lance, tirou o Eduardo. Está fazendo uma partidaça esse jogador William. Aí Edivaldo. Lima. O Palmeiras vai ao sabor da emoção. Quer dizer, não há mais controle dos nervos. Quer dizer, é um time que tanto se defende com entusiasmo, com desespero para não tomar o gol, como também o Palmeiras é descontrolado quando vai para o ataque. Não há um jogador que consiga pôr a bola no chão, possa tocar, pode fazer o gol até na base do entusiasmo. Mas na base da consciência é complicado. O jogador erra, tropeça na bola, faz passe errado, conclui de uma forma completamente equivocada, né? Tá feia a coisa. E o Antônio Lopes até tá levantando aí para falar. Como é que é? Vocês vão deixar o Palmeiras chutar até quando aí? Seu Juarez, telefone, hein? Telefone, anota aí, 570-7191, tá certo, seu Juarez? Faz favor de repetir, vamos tá bom. 570-7191. Bandeirantes, o canal do esporte. Beba conhaque de Alcatrão de São João da Barra, o conhaque do milagre.
A última vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi sobre o Bahia, 2-1. Depois empatou com o Vitória 2-2 e empatou com o Botafogo em 0-0. Aí a marca de 40. Ayup jogou lá dentro, jogou lá dentro. Bandeirantes, o canal do esporte. Jota, nota aí uma informação importante. E atenção, torcida do Vasco. Todo mundo se arruma como pode, né? Roberto Dinamite, campeão pelo Vasco em 74. Uma bandeira no Vasco da Gama. Assina contrato amanhã com o Campo Grande, uma das pequenas equipes do Rio. Alô, Serginho. Olha o Palmeiras buscando o terceiro. Lima passou, Serginho fechou. Vai levando, bate em cima do zagueiro. Chegou por ali o Galeano. Olha o Palmeiras apertando, sufocando o Vasco aí agora com o Edivaldo. Pode sair cruzamento, pode sair. Saiu a Cássio Talaia dele. E dizem até que o técnico do Campo Grande pode ser o nosso famoso e popular Mário Jorge Lobo Zagallo. Bandeirantes, o canal do esporte. Ponha seus problemas para escanteio com crédito pessoal Losango. Dinheiro na mão na hora que você precisa. Falta sofrida ali pelo Careca aos 41 minutos deste segundo tempo. Amanhã você tem 12:30, o Esporte Total aqui pela Rede Bandeirantes. Aí a cobrança para o Edivaldo. O Palmeiras está todo lá na frente, está todo lá na área do Vasco. Esse grito aí que a torcida está em casa, evidentemente, de todo o Brasil acompanhando a Bandeirantes, pode ouvir, é do goleiro Acácio, que comanda essa defesa aí do jeito que pode. E o goleiro normalmente é o termômetro realmente do time. E é uma defesa que se comporta de acordo com o goleiro. Ele para fora, e a defesa guardou a linha em cima da risca da grande área. O Vasco é realmente um time, foi nessa partida desde o primeiro minuto, um time absolutamente controlado, mesmo nos momentos em que o Palmeiras mais atacou e mais exigiu do time do Vasco. Olha o presente que recebeu o Careca. Olha o Edivaldo. Palmeiras chegando, o Edivaldo está lá com a perna direita mesmo, né? Perna direita do Edivaldo só para compor, só para fazer o par ali. Você viu o que aconteceu quando ele tentou o cruzamento, né? Olha aí. Não desiste não o Palmeiras. 2 para o Palmeiras, 2 para o Vasco aqui no Parque Antártica. Eduardo. Olha a complicação ali, Eduardo. Odair. Lá vai o Palmeiras com o Odair. Jogou lá dentro, o Acácio está saindo. O Acácio que está voltando para o time hoje teve um hematoma intraocular que aconteceu na partida contra o Botafogo. Ele ficou fora e depois voltou. Que bonito isso aí que você falou, Tata. É complicado, né? Um hematoma intraocular no olho, lógico. Bonito. Com o lance do Toninho. Armazém das Fábricas. Preços baixos todos os dias, o ano inteiro. Edivaldo, 43 do segundo tempo no Parque Antártica. Betinho. Vamos ver o lance aqui, ó. Bom, aí tem o Edivaldo para bater, né? Tem, daí tem o Edivaldo, quem treina muito daí durante a semana é o Odair, mas não está nem perto da bola. O Ranielli é quem mais treinou, aliás, declarou essa semana que se inspira no Neto para bater falta. Olha a chance que tem o Palmeiras, hein? Aos 44 do segundo tempo. 2-2 o placar, tá lá o Edivaldo para bater, o Galeano também está chegando por ali. É o Edivaldo! Mas ela passou muito perto. Veja no replay. A melhor jogada do Edivaldo na partida desde que entrou foi essa, de bola parada. Vamos fazer justiça, Jorge. No lance do Careca do gol, ele cruzou também. O cruzamento foi dele. Então a família do Edivaldo fica brava com a gente. Olha o Serginho aí. Não vai dar pro Odair, não. 44-40. Daqui a pouco a Trena Starret, a máquina de medir, vai lá para conferir o primeiro gol do jogo. O gol do Bismarck, né? Os 27 do primeiro tempo. Olha o Vasco aí, ó. Olha o Vasco aí. Boa bola metida para o Júnior. Eduardo vai chegar com ele.
chegou já desequilibrado para o lance o jogador do Vasco, é só tiro de meta. Pelas circunstâncias, até que o resultado de 2-2 disse que foi o jogo. Se o Palmeiras perdeu o gol, o Vasco também perdeu um gol com o jogador Bismarck e o Palmeiras perdeu um gol escancarado com o Careca. Então os 2-2 ficou bem, um jogo nervoso, extremamente disputado, com jogadas faltosas dos dois lados, quer dizer, um jogo digno disso que se ameaça ser essa final de campeonato, essa reta de chegada aí, faltando 5 rodadas para terminar, onde nenhum time que está na ponta pode perder, né? Então, por isso só o jogo já seria nervoso, ainda mais dentro dessas circunstâncias. O Vasco é um time valente, corajoso, extremamente aplicado, como está demonstrando até agora, né? E o Palmeiras, bem ou mal, pelo menos por algumas horas, será um co-líder ao lado do Atlético de São Paulo com 20 pontos. É isso aí. Palmeiras, São Paulo e Atlético ficam com 20 pontos, o Bragantino com 19. E o Vasco vai a 15 pontos, ficando ao lado de Flamengo e Portuguesa. Está caído o jogador do Vasco. Se o empate se efetivar, nesses 6 jogos invictos, será o 4º empate do Vasco da Gama. Olha o Vasco lá com o Cássio. Bismarck toca na frente, chegou Toninho. Já temos 46 minutos. Bismarck, outra grande figura do jogo, hein? Aí o Jorge Luiz. Quarta-feira, 3h15 da tarde, tem Itália e Hungria, Copa Europeia de Seleções ao vivo. E às 5h15 na quarta-feira, feriado nacional, o Campeonato Brasileiro ao vivo. Tá lá o Cássio. 46h40. O Palmeiras vai conseguindo o seu 6º empate no campeonato e o Vasco o seu 9º empate, né? Tá lá para cobrança. Jogador Luizinho. Odair. Não pode recuar pro goleiro não, hein? Serginho, Cássio com ele. 47. Meteu bem na frente essa bola. Adiantou demais agora, mas ainda deu, hein? Ainda deu porque o Jorge Luiz parou. Olha o Serginho, olha o Serginho. Sofreu a falta, a vantagem é do Palmeiras. Ele parou. Ele parou. Ele não deu a lei da vantagem. O Palmeiras não fez o gol. O Lima meteu para fora, mas ele parou lá atrás. Mas o juiz se equivocou, o juiz errou, hein? Sem dúvida. Ele errou, sem dúvida nenhuma. Tinha que deixar seguir o lance, que o Palmeiras levava de vantagem. A situação era clara de gol. Se complicou agora o Wilson Carlos dos Santos. E o Palmeiras inverte a situação. Contra o Vitória no último jogo aqui, durante 2 vezes esteve na frente e cedeu o empate. Agora 2 vezes esteve atrás, porque o Vasco sempre esteve na frente com 1-0 e com 2-1. E é o Palmeiras que correu atrás do empate. O juiz errou, hein? Olha a chance que tem o Palmeiras aqui no Parque Antártico, aos 48, hein? Tá lá o Edivaldo. Pegou muito mal. Só lembrando, não foi contra o São Paulo que o seu Wilson Carlos dos Santos cometeu um erro igualzinho? Foi parecido com esse lance? Ou não foi o Wilson Carlos? Parece que foi ele mesmo, hein? Não observou a lei da vantagem. O problema é que ele havia observado a lei durante todo o jogo, né? Se ele não tivesse feito isso, até tinha uma desculpa, mas ele observou só nesse lance que não. E também tem outra coisa, ele está acrescentando muito, hein? Não sei se justifica tanto assim, não. Já temos quase 49. Tá lá o Bismarck. Eduardo. Os 2 bandeiras estão cansados já de sinalizar lá para o seu Wilson Carlos dos Santos, levando a mão ao peito e dizendo que já acabou, né? Agora ele olhou para o cronômetro. Agora. Tinha esquecido, viu? Acho que ele estava gostando do jogo. Devia estar mesmo, porque o jogo tá bom, né? Galiano com Careca. Tirou de lá Jorge Luiz. Toninho. E aí o final do jogo no Parque Antártica. 2 para o Palmeiras, 2 para o Vasco da Gama aqui no Parque Antártica, completando a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Datena e Tatá. Bom, no final o Paulo César acabou sendo revoltado com o erro da arbitragem, né, Paulinho? Não pode acontecer isso. Não é que não, ele já tinha levado a jogada e infelizmente o juiz marcou. Mas o garoto estava de posse da bola, não pode cometer um erro desse. Esse é um erro que é a lei da vantagem. Futebol você tem que aplicar a lei da vantagem. Se eles esperam 1 segundo mais, o garoto ia lá dentro do gol.
A equipe não foi aquilo que você esperava, né, Paulo? O segundo tempo caiu um pouquinho. Primeiro tempo nós criamos oportunidade e, infelizmente, 2-1 para o Vasco seria muito injusto. Eu acho que 2-2, posso até mesmo considerar um resultado justo. O Vasco é uma bela equipe, uma equipe de bom toque de bola. E nós tivemos dificuldade, principalmente algumas ausências. Foi o técnico do Palmeiras, Tatá. Perfeito. Agora ficou ainda mais difícil. Aos 27 minutos, Sorato lança Tiba. Ele vai à linha de fundo e toca para trás. Bismarck marca um golaço. Vasco 1-0. 2 minutos depois, Careca empata o jogo. Veja por baixo. 1-1. No segundo tempo, William dá o passe perfeito e Sorato não perdoa. Vasco 2, Palmeiras 1. Mas o Verdão tem Careca e ele faz mais um de cabeça em outra bobeada da zaga vascaína. Confira.